Abra sua Bíblia. Tito, capítulo 2. Versículo 11 ao 14. Tito, capítulo 2, versículo 11, vamos ler também versículo 15, até o 15. Diz assim a palavra de Deus: Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos nesse presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Fala estas coisas, exorta, repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Até aqui podeis assentar, amados irmãos, e vamos orar nesse momento mais uma vez. Senhor, obrigado por sua palavra diante de nós. Nós sabemos que ela é suficiente, poderosa, inerrante, por isso nós lançamos mão dela para que a nossa reflexão não seja falácias jogadas ao vento, tirada de lugar nenhum e aplicada sem sentido algum. Contudo, nós vamos à Tua palavra, Senhor, para nos agarrar com as verdades do Senhor, para que então nós venhamos ser transformados para a Sua glória, a fim de que venhamos viver, ó Deus, de modo que Te agrade, que Te glorifique, que Te sirva e que espalhe o Seu santo Evangelho, Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, venha falar aos nossos corações, abra o nosso entendimento e nos prepare como boa terra, a fim de receber a semente preciosa. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Seu Espírito Santo venha agir em nosso meio nessa noite, de forma especial, trazendo, Deus, aplicação ao profundo de nossas almas da Sua preciosa palavra. Em nome de Jesus nós oramos, com perdão dos nossos pecados, agarrando-nos à misericórdia e à graça do Senhor e Te suplicando, fale conosco. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados irmãos, Tito, uma epístola pastoral, uma epístola que tem por objetivo o encorajamento a um líder que está colocado sobre uma igreja que precisa de ser instruído para instruir essa igreja. Quando nós lemos uma epístola pastoral, nós ficamos muitas vezes sujeitos a imaginar que aquela epístola ela só faz algum sentido para o exercício da função e não para os cristãos de modo geral. Quando nós olhamos para uma epístola pastoral, muitas vezes nós incorremos num erro de ler ela ou ouvir sermões sobre ela pensando naquilo que Deus está falando com alguém que exerce liderança, ou com algum pastor, com algum irmão que quer ser pastor. Mas muitas vezes essa epístola ela é usada por Deus e sempre que pregada ela é para a edificação do corpo de Cristo de modo geral. O contexto que Paulo está vivendo é que ele está na sua quarta viagem missionária, apontada por alguns historiadores, e ele então está recebendo informações daquelas igrejas que ele já tinha passado fundando e deixando líderes naquelas igrejas. E à medida que o apóstolo Paulo faz as suas
estratégias missionárias, ele também deseja edificar as igrejas que já estavam plantadas, não esquecendo e não deixando elas soltas, sem um pastoreio seguro. Então, o apóstolo Paulo, que tem o objetivo de passar um inverno em Nicópolis, conforme diz no capítulo 3, versículo 2, ele escreve para Tito, que está em Creta, capítulo 1, versículo de número 5, por essa causa te deixei em Creta, com o objetivo de encorajar aquele obreiro, aquele pastor, a respeito de como ele deve se portar, mas também ele deseja que os ensinos que ele está orientando seja transmitido a essa igreja, a igreja de Creta. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Capítulo 2, versículo 1. Ele não deseja que Tito somente leia aquela carta, guarde aquela carta para ele e de alguma maneira seja alguém que vai ser edificado somente e não passar à frente. Quando ele insiste com Tito, no capítulo 3, versículo 1, ele diz: lembra-lhes que sujeitem. Ou seja, a ideia de que a palavra está sendo dada, a orientação está sendo dada a Tito para que ele venha transmitir aquelas verdades. Tito, que é um experiente companheiro e pastor, que acompanhou o apóstolo Paulo na sua difícil jornada de correção à igreja de Corinto, quando aquela comete falhas doutrinárias e tem no meio dela falhas gravíssimas, morais. Tito está junto com Paulo. Se você olhar rapidamente na sua Bíblia, capítulo 8 de 2 Coríntios, versículo 6, versículo 16, versículo 23 e o 12 e 18, você vai observar isso. Gostaria que os irmãos rapidamente dessem uma passada por lá comigo. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, 16 e 23. Capítulo 8, versículo 6 de 2 Coríntios. Diz assim: de maneira que exortamos a Tito, que como começou, assim também acabe esta graça entre vós. Aqui, o apóstolo Paulo está passando orientações de encorajamento para que Tito não desista de aplicar a disciplina na vida da igreja de Corinto. Versículo de número 16, está escrito assim: dou graças a Deus, que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito. Tito se dispôs a estar edificando aquela igreja, a estar encorajando aquela igreja em situações difíceis, dificultosas. Versículo 23 do mesmo capítulo 8 diz assim: quanto a Tito, meu companheiro e cooperador para convosco, quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Tito, então, é um companheiro, um cooperador, um embaixador das igrejas, por parte de Cristo. E ele está ainda no capítulo 12, versículo de número 18, dizendo: roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Aproveitou-se Tito de vós? Acaso não andamos no mesmo espírito? Não seguimos as mesmas pisadas? De modo que Tito está sendo enviado por Paulo diante de informações que ele tinha que precisava de ser resolvidas ali em Coríntios. Não é para menos que Paulo, ao escrever a Tito, revela uma missão para Tito onde ele está pastoreando, que é Creta. Capítulo de número 1 de Tito, versículo de número 5, diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem o que ainda resta, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Creta, uma região muito importante para aquele momento, e ali tem não só uma igreja, mas várias igrejas plantadas, de modo que Paulo deixa Tito em Creta como um pastor que vai orientar outros a pastorear outras igrejas.
vai orientar presbíteros, a orientar eles para que eles edifiquem outras igrejas. Então nós vamos observar, amados irmãos, que Tito, ele é um experiente companheiro, um pastor que tem a confiança de Paulo e que fora colocado em serviço em questões adversas, mas que tinha envergadura, experiência e doutrina para conduzir a igreja do Senhor. Igrejas precisam de pastores. E pastores precisam ser comprometidos com a sã doutrina para pastorear igrejas. A ocasião que está acontecendo é que Paulo está desejando que agora Tito, que fora deixado em Creta para organizar algumas coisas, e aquilo já esteja na mente de Paulo sendo organizado, de modo que agora ele manda outros e deseja que Tito venha estar com ele de novo. Versículo 12 do capítulo 3 diz assim: quando te enviar Artemas ou Tíquico, Paulo ainda não sabe muito bem quem vai, essa carta está sendo escrita e ele não sabe quem vai levar essa carta para Tito, mas de modo que quem for levar essa carta vai entregar, e Tito deve seguir uma orientação: procura vir ter comigo em Nicópolis, porque resolvi passar ali um inverno. Então Paulo está escrevendo uma carta, quer orientar Tito, mas quer que Tito, depois que receber essa carta, aplique as verdades na igreja e vá ter com ele em Nicópolis. Irmãos, nesse nosso tempo, basta que uma mensagem do WhatsApp seja mandada e um compromisso seja adiado, ou então um compromisso seja marcado. Nós mandamos uma mensagem e combinamos. Eu mando mensagem para Miguel e falo: Miguel, em 10 minutos eu te pego. Está tudo certo, ok? Vou lá, pego o Miguel e a gente vai para a congregação. Agora, os irmãos conseguem mensurar a dinâmica de comunicação nesse momento aqui da história, 62 a 64 depois de Cristo, em que uma carta era escrita, ela demorava alguns dias para ser escrita. Nós não temos a dinâmica de digitar rapidamente no computador, está pronto, imprimiu, ou então nem imprime, já envia por e-mail. Os irmãos conseguem imaginar que uma carta, depois de ser escrita, ela precisava de uma embarcação oportuna para que saísse de onde aquela carta estivesse e chegasse no destinatário. Hoje em dia, você vai nos Correios e você tem uma gama de opções. Você posta Sedex 10, que atravessa a capital do Rio de Janeiro e para lá na capital da Bahia com apenas 10 horas. Ela vai sair daqui 10 horas da manhã e você tem a garantia que até 10 horas de amanhã ela vai ser entregue. Uma carta rápida, logística. A logística de Paulo aqui era contar com navios, horários, uma dinâmica dificultosa de navegação para uma carta chegar. E Paulo, estratégico, ele já manda uma carta com o planejamento de sair de onde ele está, ir para outro lugar e encontrar quem que ele mandou aquela carta naquele lugar. O apóstolo Paulo, que foi uma ferramenta preciosíssima nas mãos do Senhor, foi alguém inteligente, estratégico, alguém que sempre buscou edificar a igreja, de modo que aquilo que ele estava fazendo não era ele somente que fazia, mas instruía outros para que esses fossem ferramentas também nas mãos do Senhor naquelas igrejas. Então, Paulo está se dirigindo a Tito para 2 motivos específicos. E eu quero refletir com os irmãos a respeito desses 2 motivos que o apóstolo Paulo está escrevendo a Tito. E depois eu quero fazer 2 aplicações para a gente também encerrar. O primeiro motivo
é que Paulo deseja colocar em ordem questões que tinham fugido do seu controle direto ali em Creta. Quando ele recebe informações de que aquela igreja ou aquelas igrejas, elas tinham mestres ou falsos mestres surgindo no seio dela, que estavam sendo insubordinados àquilo que Paulo tinha orientado, ele então não vê outra saída a encorajar o seu amigo experiente, o seu fiel companheiro, para que tomasse a frente e não se calasse. Mas pelo contrário, Paulo diz no capítulo 1, versículo de número 11, o seguinte: é preciso tapar-lhes a boca, porque transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Paulo, então, tem a notícia de que estavam homens se conclamando líderes, se colocando como mestres, ensinando doutrinas que eram adversas ao Evangelho do Senhor Jesus. E Paulo, ele sabe que tem alguém ali que pode organizar as coisas. E ele quer encorajar esse homem, Tito, a fazer isso. Então, essa primeira missão que Tito tem, de colocar em ordem os problemas que estavam acontecendo ali. E aqui aparece, irmãos, um problema que nós temos muito hoje também, e que desencadeia uma série de outros problemas, chamado uma crise de liderança. Uma crise de liderança. Nós vivemos isso, irmãos. A grande realidade é que, não, pastor, mas tem muita gente querendo trabalhar. Não estou falando de querer trabalhar. Eu estou falando de ser liderança que atenda critérios da Bíblia para exercer liderança sobre a Igreja de Cristo. Essa crise de liderança, talvez o silêncio de Tito, por algum momento, tenha dado espaço para que líderes que se autoconclamaram pudessem começar a exercer liderança falsa. Eles eram insubordinados, faladores vãos, enganadores, especialmente os da circuncisão. A ideia aqui não era alguém estranho ao Evangelho, era alguém que era participativo da circuncisão, alguém que já estava ali junto, participando junto, e então se rebelam por algum motivo e começam a ensinar falsas doutrinas, falsos ensinos. Para resolver esse problema, Paulo então dá a orientação a Tito de como ele deveria agir na escolha da liderança. Capítulo de número 1, versículo 6 ao 9, é a receita para combater liderança corrosiva. Para combater o que é errado, irmãos, nós precisamos do que é certo, só isso. E é isso que Paulo está orientando a Tito. Aquele que for irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. É necessário que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não soberbo, não briguento, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, nem de torpe ganância. Ele deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, temperante. Deve reter firme a fiel palavra,
que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Tem um problema, o apóstolo Paulo identifica aquele problema, desperta Tito para aquele problema e diz: Tito, para resolver esse problema está aqui a solução. Exerça a liderança e crie liderança. Mas não é de qualquer jeito. Não é segundo a influência, não é segundo aquilo que eles querem ser. Tem um critério. Paulo apresenta um critério para Tito. Esses, tanto no versículo 10 como no versículo 16, irmãos, do capítulo 1, apresentam que eles têm aparência de que são, mas não são. Versículo 16 do capítulo 1 diz: professam conhecer a Deus, mas negam-no pelas suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Eles não têm uma falha aqui que precisa ser cuidada, outro erro ali que precisa de atenção e zelo. Não, eles são reprovados por todas as boas obras. Eles não têm obra nenhuma que salve. Reprovados para toda boa obra. E aí, Tito está sendo encorajado para que ele exerça o papel de corrigir essa falha, esse erro. E que Tito possa calar eles através da forma que ele vai exercer essa liderança. Mas também, segundo ponto, irmãos, é que Tito não vai receber essa orientação, enfrentar todo mundo sozinho, estabelecer liderança segundo o seu querer, a sua vontade, mas ele vai receber e executar na medida que ele ensina para a igreja. Capítulo 2, versículo de número 2, diz como deve ser esse ensino. Ele deve ensinar. Versículo 1 do capítulo 2 diz: tu, porém, fala o que convém a essa doutrina. Você tem que falar à igreja, de forma que você vai ensinar essa igreja. E o tom está no versículo 2 do capítulo 2, exorta. Essa palavra exortar, ela aparece 4 vezes aqui, irmãos. Capítulo 2, versículo 2, exorta os velhos que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Capítulo 2, versículo 6 diz: exorta semelhantemente os moços que sejam moderados. Capítulo 2, versículo 9 diz: exorta os servos que sejam obedientes aos seus senhores. Capítulo 2, versículo 15 diz: fala estas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade. Existem momentos, irmãos, que a liderança, ela precisa exercer o papel de liderança com firmeza. Falando a verdade com amor, mas com firmeza. Nós já passamos aqui na igreja por poucas e boas com relação a isso. A nossa experiência e relacionamento pastor-igreja, ela já está bem madura quanto a isso. Eu me recordo, irmãos, na primeira sessão aqui na igreja, primeira assembleia administrativa, irmão Dirley, irmão Gessinei está ali, os mais antigos aqui, Tamires, secretária, né, Vitalícia está aqui. Eu cheguei aqui na igreja e preguei em um culto, no próximo culto foi a assembleia. Vamos lá, irmãos. Eu não era presidente da igreja, eu estava aqui ainda atuando como um presbítero, um conselheiro da igreja. Não tinha passado pela ordenação
e consagração ao ministério pastoral. Mas eu estava aqui para servir a igreja, com a palavra. Eu só tinha uma convicção quando eu cheguei aqui, irmãos. Eu estou aqui para servir a igreja com a palavra. É só isso que eu tinha. Eu não tinha experiência, eu não tinha Costa por trás me apoiando, não tinha nada disso. Eu tinha uma igreja sem pastor, que precisava ser pastoreada, eu tinha um coração de pastor, mas o que eu tinha nas minhas mãos era a palavra de Deus e o desejo de servir a igreja. Pastor, a assembleia, vamos sentar aqui, vamos... Não, senta aqui também, pastor. Sinei deve lembrar disso, que eu acho que foi o Sinei que presidiu. E eu sentei do lado de Sinei, pai, vai, lê ata, lê livro. E aí estourou um assunto de tesouraria. Irmão, dinheiro em igreja, se as mãos não forem santas, o negócio estoura. Tesouraria. E eu me lembro naquela ocasião que eu só falei uma coisa para a igreja, não agi de modo nenhum. Falei, irmãos, eu vou orar por essa questão. Eu vou orar por essa questão. E prontamente, Deus, naquele momento rápido, que eu já estava ali na minha cabeça, eu estava, Senhor, me dá ajuda aqui, Senhor, como é que vai ser? Como é que vai ser, Senhor? O que nós vamos fazer, meu Deus? E Deus falou, olha, foi claro, seja objetivo. Eu falei, a partir de hoje, a tesouraria vai ser acompanhada por mais 2 irmãos. E esses 2 irmãos vão participar de tudo a tesouraria. Lembra disso, Ney? Conclusão, amados. Toda a acusação, ela não precisou de indiretas, ela não precisou de afrontas, de tomadas de decisões que podiam ser positivas ou negativas. Aquele momento de firmeza, de convicção, 2 irmãos vão acompanhar a tesouraria. Conclusão, no próximo culto, a tesouraria estava entregue aqui na igreja, não quero mais. E eram acusações sérias a respeito daquele assunto, que exigiu posicionamento firme pastoral. Em tantas demandas que a nossa igreja enfrentou, nós precisamos de liderança comprometida com a doutrina, que fosse séria e firme. Nós precisamos, irmãos, entender que esse tom pastoral de exortação, ele não é afronta, ele não é para matar a ovelha, é para polir, para cuidar, para tirar o excesso de lã, para não ficar agarrando carrapicho, de preparar o cuidado do azeite nas feridas da ovelha, palavra de exortação, o ensino com exortação. E o capítulo de número 3, versículo 1, Paulo apresenta a recomendação objetiva para a igreja. Lembra-lhes. De modo que Paulo está falando, você precisa lembrar eles das verdadeiras palavras do Evangelho, dos ensinos que nós já os orientamos. Versículo 8 do capítulo 3 diz, fiel é a palavra, e quero que a proclames com firmeza. Eu quero que você fale com firmeza. Capítulo 2, versículo 15 diz, fala estas coisas. Fala estas coisas. Aquilo que um líder, aquilo que o pastor recebe de Deus mediante a palavra, não é somente para sua vida ficar melhor, para ele ser bem sucedido no seu ministério, é para ele transmitir a igreja do Senhor, para que essa seja santificada, edificada, purificada.
e glorifique a Deus. E por que o apóstolo Paulo, amados irmãos, apresenta a argumentação da manifestação da graça de Deus? Eu quero aplicar de forma objetiva agora. Por quê? Porque a missão que Paulo dá a Tito só é possível por causa da manifestação da graça de Deus. Uma igreja só é edificada porque a graça de Deus se manifesta no meio dela, irmãos. Uma igreja só é encorajada porque a graça de Deus se manifesta no meio dela. Homens só se convertem e se disponibilizam para servir a igreja de Cristo porque a graça de Deus se manifesta, irmãos. Não adianta a gente procurar estratégias, contar com o nosso braço, com o nosso jeito, se não clamarmos a Deus para que Ele manifeste a sua graça no meio do seu povo e traga salvação. O resultado dessa graça manifesta é que ela salva, e essa salvação tem resultados objetivos e claros para a edificação de todo o corpo. Paulo vem orientando a respeito daquilo que Tito deve aplicar no seu viver como um líder e também deve aplicar na vida da igreja. E Paulo então, de repente, abre como se fosse um parênteses e apresenta uma argumentação para encorajar Tito, pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Quando a graça de Deus se manifesta, homens são salvos. E o versículo 12 nos diz, amados irmãos, o resultado dessa graça, dessa salvação. Ela nos ensina a abandonar a impiedade, as paixões mundanas, para que vivamos nesse presente século sóbria, justa e piedosamente. Se homens maledicentes, infiéis, mal intencionados, estavam tentando disseminar falsas notícias e pregar coisas contrárias ao ensino da palavra de Deus, quando a graça se manifesta, ela transforma homens e os ensina a abandonar a impiedade, as paixões mundanas. Tito não estava sendo colocada numa fronte de batalha para lutar com suas próprias mãos e tampar brigas, pegar em espada e combater, mas ele estava colocando na fronte para que ele pudesse contar com a graça de Deus, com a manifestação da graça de Deus, e essa traria salvação a homens. Salvação no meio daquela igreja, que nos faz entender, amados irmãos, também que mesmo no meio daquela igreja existiam pessoas que precisavam de serem salvas pela graça de Deus, porque a sua postura não era uma postura de convertidos. Esse resultado maravilhoso, amados irmãos, é apresentado desde o capítulo 1, quando o que se tem são obras ruins, e o que se precisa é que a graça de Deus manifeste e transforme essas obras ruins em
boas obras. E aqui o contexto ou a ideia de boas obras é a obediência, é obedecer aquilo que Deus ensina, é colocar em prática aquilo que o Evangelho trouxe de ensino para a vida deles. Capítulo 2, versículo 14, aparece: o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade, homens maus, iníquos, que não queriam fazer a vontade de Deus, agora eles foram remidos, lavados no sangue de Jesus, e foram purificados, e se tornaram um povo todo seu, e agora, em vez de praticar desobediência, arrogância, falsos ensinos, eles são zelosos de boas obras, zelosos em obediência àquilo que Deus ensina. Capítulo 3, versículo 1 diz: lembra-lhe essas coisas, que se sujeite aos governadores e às autoridades, e sejam obedientes, e estejam preparados para toda boa obra. Estejam preparados para fazer a vontade de Deus. Estejam preparados para desfrutar da bênção da obediência ao Santo Evangelho. Versículo 8: fiel é a palavra, e quero que lhe proclame com firmeza. Para quê? Para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Eles procuram praticar os ensinos do Evangelho, e não sejam opositores, não sejam ignorantes quanto a esse ensino, e passem a ensinar outras coisas que desmintam o ensino de Cristo. O versículo 14 diz que esses nossos aqui, talvez esteja fazendo menção àqueles que Paulo estava esperando que Tito nomeasse como presbíteros, para que exercessem liderança sobre a igreja, que os nossos também aprendam a aplicar-se às boas obras, para suprir as coisas necessárias, a fim de que não sejam infrutíferos. Aplicar a fazer a vontade de Deus, a obedecer o Santo Evangelho, a fim de que eles sejam frutíferos e não o contrário, infrutíferos. Amados irmãos, essa graça manifesta em nosso meio. Ela salva, ela capacita, ela sustenta a vida, os salvos, e ela sustenta a igreja dos salvos. Talvez nessa noite você esteja aflito, desencorajado ou temeroso. Talvez as circunstâncias da caminhada te levam a ser tentado ao desânimo e passar por momentos de desencorajamento. Talvez aqueles que posteriormente nos assistem possam estar passando por situações adversas à fé, que são batalhas, que são lutas, que são provações. Em algum momento foram tentados e essa tentação ganhou espaço e produziu a queda, o desvio, a frieza. Talvez irmãos na fé estejam necessitados de ouvir uma palavra com firmeza e amor. E a palavra com firmeza e amor que eles precisam ouvir é essa: a graça de Deus se manifestou. Quando o próprio apóstolo Paulo, que está escrevendo essa epístola aqui,
passou por momentos de desânimo, de desencorajamento, de tristeza, quando ele foi esmurrado por Satanás, como ele mesmo descreve a situação que ele estava passando, quando ele foi provado de modo mais profundo, que aquilo causou tristeza e angústia, e ele foi a Deus e clamou 3 vezes a mesma petição em sequência, o que dentro da tradição judaica era uma oração de grande e profunda aflição. Deus disse para ele: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando essa graça, amados irmãos, se manifesta e nos salva, nós temos uma firme garantia e uma âncora para a nossa alma, que nós podemos desfrutar da transformação e daquilo que ela produz em nós, como resultado que nos garantem a sequência na caminhada. Nós não caminhamos sozinhos, nós temos a graça constante de Deus agindo em nossos corações, porque nós, outrora, também éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com os homens, não por obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo que agiu em nossos corações. Esse Espírito Santo, irmãos, Ele continua agindo em nosso favor, intercedendo por Deus com gemidos inexprimíveis. Ele continua ainda agindo em nosso favor, nos santificando, nos encorajando para que possamos ser um povo todo seu, zeloso de boas obras. Esse Santo Espírito que age no meio do seu povo e no coração dos homens, ele nos encoraja a seguir, mesmo em meio às adversidades que nos cercam, amados irmãos. Essa graça, ela é eficaz, suficiente, irresistível, não só para nos alcançar na primeira vez, quando ouvimos o Evangelho, mas também para firmar os nossos passos e nos ajudar a viver de modo que venhamos obedecer o Evangelho. Para que Tito colocasse em ordem, o que ele precisava era que a graça de Deus se manifestasse e fortalecesse ele. Talvez existem coisas em nossas vidas que estão fora de ordem, perdemos o controle, não sabemos como agir, e Deus quer manifestar a graça dele, para que nós venhamos nos quebrantar diante da preciosa palavra do Senhor e nos confortar, porque o Espírito Santo, ele é o nosso consolador. O mesmo Espírito que é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito que é o consolador do povo. Na caminhada, que Deus manifeste a sua graça em nosso viver, porque quando a graça de Deus se manifesta em nosso viver, irmãos, nós não só somos salvos, mas a constante manifestação da graça de Deus em nosso viver é que nos sustenta firmes na caminhada. Jesus, o pastor amado, o Espírito Santo, o Consolador, e o Deus Pai, aquele que sustenta, possa agir no meio da vida da igreja e também nos nossos corações, para nos edificar, a fim de que venhamos viver e aplicar-nos
a obediência ao Evangelho. E isso é sustento para o nosso viver. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Quero clamar a Deus para que a graça dele possa se manifestar no seu viver, amado irmão. Frequentemente, eu tenho conversado com pessoas, tenho vivido algumas questões que são muito rápidas assim no meu dia. E já, em inúmeras ocasiões, pessoas bateram ali na porta do correio. Posso falar com o senhor rapidinho, pastor? Claro. Pode vir aqui. E eu ouço, oro e oriento. E digo para elas, tudo começa quando nós clamamos a Deus para que Ele manifeste a sua graça transformadora. Pessoas à beira do divórcio, com papelada na mão, e eu fico, Senhor, tem que ser rápido, eu não posso atrapalhar o meu serviço, mas eu preciso trazer uma palavra. Pessoas que estão com os filhos nas drogas, e eu oro para que a graça de Deus se manifeste, e as pessoas sejam salvas, transformadas, e possam desfrutar da segurança que há nessa graça. Eu quero orar por você, para que essa graça que te salvou, amado irmão, que tem caminhado na fé, possa também te dar sustento na caminhada. Senhor, nós bem sabemos que não há em nós mérito algum para que possamos atrair o seu olhar e ser salvo por Ti, Senhor. Mas o seu amor incomensurável, incondicional, nos alcançou, fez o Senhor olhar para nós com misericórdia, e o Senhor derramou de graça sobre nossas vidas, ó Deus, e nos salvou. Eu te peço, Pai, que o Senhor continue derramando graça sobre graça e salvando corações aqui em nossa comunidade, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor derrame graça sobre nós, de modo que nós venhamos pregar o Evangelho a outras pessoas e essa pregação possa resultar na manifestação da graça do Senhor alcançando corações, ó Deus. Pai bendito, nós estamos seguros da nossa salvação em Cristo Jesus, pela graça, mediante a fé. Mas também, Deus, queremos clamar ao Senhor que possa derramar graça sobre graça na caminhada dos meus irmãos, ó Pai. De modo que haja conforto, consolo, encorajamento, ó Deus, que a sua graça possa se manifestar, ó Deus, trazendo soluções, ó Deus, claras para o viver dos nossos irmãos, ó Deus. Aquele que precisa de provisão, aquele que precisa de porta aberta, aquele que precisa de cuidado, aquele que precisa, ó Deus, de orientação, que a sua graça possa se manifestar, ó Deus, e de modo claro nós possamos ver a boa mão do Senhor agindo em favor do seu povo, Senhor. Assim como outrora fizeste ao seu povo no Antigo Testamento, desde Moisés, cuidando, zelando, abrindo portas, trazendo provisão, Senhor. Assim como o Senhor manifestou a sua boa mão na vida do seu povo, mesmo no tempo do cativeiro, assim também, Senhor, que a sua boa mão se manifeste na vida do seu povo, hoje, aqui, Senhor, de modo que nós venhamos, ó Deus, ver a sua provisão, o seu cuidado, a manifestação poderosa do Senhor, ó Deus. Há coisas que nos são ocultadas e que, todavia, quando o Senhor age, não há nenhuma forma de dizer a outro que foi feito por mão de outros, mas que nós sabemos que só o Senhor pode fazer, ó Deus. Pai bendito, nós queremos te suplicar, venha agir no meio do seu povo para a edificação e encorajamento do seu povo, Senhor. Agir manifestando graça sobre graça, Senhor.
Deus, que essa graça possa nos aperfeiçoar, nos santificar, que essa graça, Deus, possa nos moldar, que essa graça, Senhor, possa estar, Senhor, regendo o nosso viver, de modo que nós venhamos ser obedientes ao Evangelho do Senhor, ó Deus. Ó Deus, que nós venhamos ver em muitas e muitas vidas a graça do Senhor superabundando, Deus. E que nós venhamos ver no viver do seu povo, Deus, a graça do Senhor, ó Deus, superabundando, Deus. Ó Deus, nós não recorremos a quem somos e o que podemos fazer, mas nós nos submetemos a quem Tu és e ao que o Senhor pode fazer, ó Deus. Dá-nos graça, manifeste salvação, libertação, cura, restauração. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor que na vida daquela mãe desesperada por filho nas drogas, o Senhor possa manifestar graça, Senhor, fortalecendo, e que o Senhor possa manifestar graça, convertendo aqueles corações, ó Deus. Naquele que está com o casamento já nas últimas, que o Senhor possa manifestar graça, Senhor, restaurando o casamento, Senhor. Deus, naquele pai que está desesperado, sem o emprego, que o Senhor manifeste graça na sua vida. Ó Deus, naquela esposa que está, ó Deus, desesperançosa quanto à conversão do seu marido, manifeste graça na vida da sua serva, Senhor. Ó Pai amado, naquele jovem afastado dos seus caminhos, manifeste graça, Senhor, e traga-o de volta, Deus. Ó Deus, manifeste a sua graça no meio do seu povo, pois a sua graça traz salvação, deleite, segurança, refrigério e encorajamento para o seu povo, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos pedindo ao Senhor por graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados irmãos, nós venhamos desfrutar da graça do Senhor em nossas vidas e que venhamos ser instrumentos da graça, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho da graça de Deus. Deus abençoe sua vida. Um abraço do seu pastor no seu coração bem apertado. Na quarta-feira estaremos aqui novamente para o estudo da Palavra de Deus, nossa escola bíblica, às 19h30. Na quinta-feira, às 19h30, culto na congregação da cidade. E às 8h30 da manhã, na congregação, Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe, continue orando por mim, por minha família, continue clamando ao Senhor para que possa nos dar palavra em nossos lábios para edificação do corpo de Cristo. Teremos agora um momento de café, o nosso cafezinho, tem uma broinha ali para comer. Vamos desfrutar dessa comunhão. Não sai correndo não.